Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai resolver a questão 4 da seção 1.1 do livro do Elon, tá? Aí se você já deu uma olhada aqui, né, na questão aqui em cima, você pode estar se perguntando se essa é mesmo a questão 4 do seu livro, né? O que acontece é que numa versão mais antiga, um pouco mais antiga, aparece essa questão como a quarta questão, e em versões mais novas aparece uma outra questão que a gente também vai resolver nesse vídeo, tá? Essas duas questões têm a solução um pouco rápida, então dá certo fazer as duas em um vídeo só, você vai ver que é bem rápido, tá? Então vamos lá, não vamos demorar conversando muito aqui não, vamos ver aqui o enunciado da nossa quarta questão nessa versão um pouco mais antiga, tá? Então vamos lá, ó. Dado n natural, prove que não existe um número natural que esteja entre n e n mais 1, né? Ou seja, satisfazendo essas desigualdades aqui, né? Então vamos lá, não tem muito segredo aí, tá? A gente vai fazer a prova por contradição, certo? Então, dado n natural, vamos supor aí que acontece essa tragédia, né? Que existe aqui um número natural, tá? Nós estamos supondo de x natural, que esteja entre o n e o n mais 1, certo? O que a gente vai analisar? Agora, a gente vai analisar essa desigualdade aqui, tá? Qual é a definição dessa desigualdade? É a seguinte, ó. Como o n é menor do que o x, isso significa que vai existir um certo número natural, tal que o maior cara da desigualdade, no caso o x, é igual ao menor cara da desigualdade, que é o n, mais esse certo número natural aqui, né, que vai existir por conta da definição aí da relação de menor que aí de números naturais, né? Isso é a definição, tá? Simplesmente a definição desse sinalzinho aqui você pode consultar lá na teoria, certo? Lá no livro. Ok, agora a gente vai analisar, a gente vai usar isso aqui, tá? Por quê? Porque eu sei agora que o x é um cara desse tipo. E eu vou usar agora essa desigualdade aqui, porque eu vou substituir o x por esse camarada aqui. E olha só o que eu obtenho, né? Ó, eu obtenho que n mais p, quem é esse n mais p? É o x, né, gente? Tá aqui o x, ó. Ele vai ser menor do que o n mais 1, certo? Mas olha só que tragédia isso causa, né? Porque aqui você pode concluir o seguinte, você pode concluir que o p é menor do que o 1, né? Caso contrário, você não poderia falar essa desigualdade aqui. Essa desigualdade não seria verdade, né? Então aqui você conclui que o P é menor do que 1, o que é um absurdo, tá, gente? Por que é um absurdo? Porque a gente sabe que o número 1 é o menor número natural, tá? E nós sabemos aqui que P é um número natural e concluímos que ele é menor do que 1, o que não pode, absurdo, tá? Portanto, esse x aí não existe e isso conclui a demonstração dessa primeira versão de exercício 4, tá? Então, qualquer coisa, você volta o vídeo aí rapidinho ou dá uma pausa, tá? Eu acho que eu não passei por cima de nenhum argumento, certo? O negócio aí é bem linear, eu acho que é por isso que esse exercício foi tirado, né, e substituído por outro, porque ele é meio que direto, né? Você só analisa o que dizem essas duas desigualdades e a conclusão é direta, né? A conclusão aqui é que P é menor que 1, tá? Se P não fosse menor do que 1, então você não poderia fazer essa desigualdade aqui seria falsa, né? Só que a gente concluiu ela. Então, o que acontece é isso, né? Isso significa que a gente conclui esse absurdo aqui a partir dessa desigualdade que foi gerada do fato da gente supor que existe um número natural entre n e n mais 1, certo? Agora eu vou colocar aqui a outra questão, tá? A outra versão, certo? Eu acho que já apareceu aí, né? A nossa próxima questão. Então, deixa eu descer aqui, né? Porque agora a gente vai começar uma nova solução, tá? Então, vamos ler a questão. Ó. Prove que, no segundo axioma de Peano, a palavra único é redundante, admitindo-se naturalmente os demais axiomas. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, é interessante que a gente veja os axiomas de Peano, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui que a gente tem os seguintes axiomas. Primeiro axioma, ele diz
que existe uma função injetiva de n para n, né? Tá aqui o nosso primeiro axioma. Essa função injetiva de n para n a gente chama de sucessor, blá blá blá, tudo aquilo que está lá, né, na teoria, no primeiro capítulo do livro fininho do Elon, né? Beleza. Aqui não tem o que comentar, tá? É uma função injetiva de n em n. Beleza. Segundo axioma, e esse aqui aqui ele já está escrito com a alteração que a questão pede, tá? O que ele diz, ó? Existe um número natural, 1 pertencente a n, né? Um número natural denotado dessa forma, tal que esse camarada é diferente do sucessor de n para todo n natural. Na sua forma original, bem aqui, ó, tem a palavra único, tá bom? Então, para esse exercício, a gente vai admitir que a gente não sabe que esse cara é único, tá? A gente sabe que existe um cara, que a gente vai denotar pelo mesmo símbolo, existe um cara que ele é diferente do sucessor de qualquer número, ou seja, ele não é sucessor de ninguém. Existe um, eu não sei se ele é o único, tá? Poderia existir outro. O que está acontecendo é que eu sei que existe algum, eu estou pegando ele e estou dando o nome de 1, né? Estou denotando pelo símbolo do 1, mas poderia existir outro. A gente vai provar que não, a gente vai provar que esse cara é único, tá? E o terceiro axioma, aqui uma observação importante, é que isso diz que a nossa função sucessor, ela não é sobrejetiva, né? Tá aqui a observação, tá? Por quê? Porque eu estou vendo aqui que existe um cara no conjunto dos naturais que não é sucessor de ninguém. Ou seja, o 1 ele está aqui e ele não é imagem de ninguém dessa função. Isso significa que a função não é sobrejetiva, tá? Só uma observação aí a mais, tá? O terceiro axioma é o axioma de indução, né, gente? Que a gente já conhece, tá? Ó, se um subconjunto X dos naturais é tal que esse camarada do axioma 2 está no subconjunto e o sucessor de qualquer elemento desse subconjunto continua no subconjunto, então esse meu subconjunto, na realidade, é todo o conjunto dos naturais, tá? Então esses aqui são os 3 axiomas de Peano, né? Na realidade, Peano não enunciou só 3, ele enunciou 9, mas isso é um outro assunto, eu não lembro se eu ainda tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, talvez eu tenha excluído. Se eu tiver o vídeo, eu vou deixar aqui no card. Se eu não tiver, aí você pode pesquisar, tá? Continuando aqui, vamos lembrar o que a gente quer fazer, né? A gente quer provar que esse elemento aí mencionado no segundo axioma, ele é único, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para provar que esse camarada é único? Olha só, da condição 2 aqui, a gente conclui o seguinte, que a diferença entre o conjunto dos naturais e a sua imagem é diferente de vazio. Por que é diferente de vazio? Porque eu sei que esse camarada chamado de 1, ele está aqui no conjunto dos naturais, mas ele não está aqui, já que ele é diferente do sucessor de qualquer número natural, certo? Então, essa diferença aí é um subconjunto não vazio do conjunto dos naturais. Ou seja, adivinha o que a gente vai usar aqui para resolver esse exercício, né? Estou com o subconjunto dos naturais que é não vazio. Não é o princípio da boa ordem, tá, gente? Dessa vez a gente vai usar o princípio de indução, certo? Então, o que acontece? Beleza, existe esse cara aí, né? Eu já comentei isso. E aí a gente vai considerar esse conjunto aqui, certo? O conjunto X formado pelo 1, né? Conjunto X formado pelo 1, unido com esse camarada aqui, que a gente sabe que não é igual ao conjunto dos naturais, porque o 1 não está nele, né? Então, entenda aqui qual é o contexto dessa solução. A condição 2 me diz, né, que o 1 ele não está nesse camarada aqui. E, portanto, esse camarada aqui não vai ser igual a todo o conjunto dos naturais. Ou seja, eu sei que existem alguns números naturais que não estão aqui nesse conjunto. No entanto, eu não sei quem são esses naturais que faltam nesse camarada. O que eu vou fazer é provar que,
Se eu adicionar o número 1 nesse conjunto, eu obtenho todo o conjunto dos naturais. A gente vai usar o princípio de indução, o axioma 3, certo? Então, vamos lá. Aí vai ficar bem direta a aplicação, tá, gente? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem que esse camarada está em X, ou seja, satisfaz a hipótese aí do terceiro axioma, né? E além disso, a gente sabe que o sucessor de cada número natural está em X, por definição, né? Por quê? Porque X é nada mais nada menos que a união desse cara com o conjunto de todos os sucessores de números naturais. Então, o sucessor de um número natural qualquer, com certeza, está em X, ou seja, cumpre também o segundo requisito aí do princípio de indução. Então, a gente conclui aí do axioma 3, né, axioma de indução, que o nosso conjunto X é igual a todo o conjunto dos naturais, tá? E, portanto, a gente conclui aí que o único elemento que está no conjunto dos naturais e não está no conjunto dos sucessores é o número 1. Ou seja, no começo a gente só sabia que ele existia, né? A gente só sabia que ele existia, inclusive pelo axioma 2. A gente sabia que ele existia. E agora a gente provou que ele é o único cara, né? Ele é a única diferença entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos sucessores. Então esse cara, ele vai ser único, tá? E isso conclui aí a demonstração desse exercício, tá, gente? Então é isso, pessoal, tá? Essas aqui são as soluções, né, dessas duas versões de questão 4, tá? E é isso, tá? Muito obrigado aí se você assistiu o vídeo até o final e até o nosso próximo vídeo.